Os Arcontes, com David Icke, dublagem Flávio Vale. Antes de começar o vídeo, clique no botão vermelho ao lado direito do seu celular ou do seu computador e inscreva-se neste canal. Esta semana está úmida e tormentosa aqui em Londres. Mas não se preocupem com isso agora, pois está na hora de outro episódio de Dot Connector com David Icke. Antes de tudo, damos as boas-vindas ao David. Bem-vindo! Saúde, Rit! Sabe, ainda não discutimos neste programa algo que achei incrivelmente fascinante e realmente atrativo. É o seu livro mais recente. Esta não é uma propaganda desavergonhada, não. É o livro The Deception, traduzido como A Ilusão da Percepção. David, ele tem cerca de 1000 páginas e dúzias de capítulos. Você me disse que ele é o resultado final de uma vida de investigações sobre a conspiração, a elite e o que vem se passando. Um termo que aparece ao longo dos capítulos é o termo Archon, significa arconte. O que o termo arconte significa exatamente? Bem, antes de tudo, penso, estou chegando aos 62 anos. E esta foi a melhor coisa que fiz em minha vida. Certamente foi a contribuição mais importante, penso, para expor o mundo tal qual é, ao contrário do que nos dizem para acreditar que seja. Este termo, arconte, é fundamental para o livro. Porque, de certo modo, este é um livro de referência, pois ele apresenta o pano de fundo para intermináveis assuntos antigos e modernos. Mas ele é verdadeiramente um livro de histórias. É um livro de histórias que tem começo, meio e fim. O fim é onde estamos agora, devido ao que ocorreu antes. Arconte é apenas um nome dentro de uma infinidade de nomes, dadas por diferentes culturas em todo o mundo, para uma força parasitária em seu estado fundamental. Uma força sem forma, apenas consciência energética, que vem manipulando os negócios da humanidade por ao menos milhares de anos, provavelmente muito mais. A razão pelo qual escolhi a palavra arconte é simplesmente porque ela simplifica, pois um dos momentos em que cai a ficha é quando você percebe que todos esses nomes diferentes dados no mundo antigo para deuses descrevem, na verdade, a mesma força. Estes diferentes nomes deixam as pessoas confusas, pensando, esta é uma divindade, esta é outra. Na verdade, são nomes diferentes para a mesma coisa. Esta é a grande caída de ficha que começa a simplificar tudo, e o nome arconte provém de uma população pré-cristã, que foi e ainda é chamada de os gnósticos. Gnóstico significa aquele que aprendeu. E gnosticismo significa conhecimento, mas isto era um tipo diferente de conhecimento. Nós entendemos conhecimento como ir à escola, à universidade, para obter uma graduação e aprender tudo o que elas ensinam. A forma gnóstica de conhecimento é a do aprofundamento na natureza da realidade, mas também ser capaz de sair para além desta realidade e perceber diferentes realidades simultâneas a esta, assim como as ondas de rádio que compartilham o mesmo espaço sem interferirem entre si, a menos que suas frequências sejam muito próximas, o que será importante mais adiante. A grande descoberta acerca do conhecimento dos gnósticos aconteceu quando um jarro selado foi descoberto no lugar chamado Nag Hammadi, no Egito, a cerca de 100 quilômetros de Luxor, no Nilo. E o que foi extraordinário nesta descoberta foi que havia escrituras religiosas como a Bíblia, que são escritos antigos, mas encadernados entre duas capas. E pelas escrituras da Bíblia serem conhecidas há tanto tempo, elas são passíveis de serem alteradas, para servirem à autoridade do dia para que o povo acreditasse. Estas escrituras gnósticas, que parecem ter sido escritas por volta do ano 100 depois de Cristo e ficaram enterradas em Nag Hammadi até 400 depois de Cristo, elas não foram, obviamente, alteradas como as outras, porque estiveram enterradas durante este período. Então esta é uma referência verdadeira sobre as crenças daquelas pessoas, para dar-lhe uma ideia de suas habilidades, sua consciência e ainda mais. Eles percorreram a grande biblioteca em Alexandria, que se tornou conhecida como a Grande Biblioteca de Alexandria. Ela era a grande depositária
de antigos documentos e pergaminhos, como conhecimento acumulado, sim, do mundo antigo trazido sob o mesmo teto. De modo que você poderia ver no que os povos antigos acreditavam e também criticamente em termos da história dos arcontes, as experiências que eles tiveram e suas percepções destes deuses manipuladores. E então nossa velha amiga, a Igreja Romana, destruiu a grande biblioteca e assassinou impiedosamente. Hipácia, uma pessoa genial ao que parece, que a comandava. Quando você pensa que falamos de 500 mil de pergaminhos e documentos naquela biblioteca, e eles destruíram muitos deles. Eu não tenho dúvida de que os que não foram destruídos estão nas criptas do Vaticano ainda hoje. Por que esconder de nós a existência destas entidades arcônticas, destas forças arcônticas? É crucial para nos manter sob controle, porque não há melhor modo de controlar as pessoas do que ter uma força de controle que as pessoas sujeitas a este controle e manipulação não têm nem mesmo a ideia de que exista. Então você teve estes assim chamados, destes documentos gnósticos achados num jarro selado. 1/5 deles se refere a esta força arcôntica. Eles dizem que ela é uma força parasitária, que se alimenta de energia humana, que possui a capacidade de manipular a percepção. Por isso o título do livro é A Ilusão da Percepção, e para criar ilusões que as pessoas pensem ser reais. Pense na série de filmes Matrix, por exemplo. E eles disseram que estes arcontes estão em um estado distorcido, o que significa que eles não têm o que chamamos intenção, o que eu chamaria de imaginação criativa. De modo simples, se você lhes desse uma folha de papel em branco e lhes mandassem criar algo, eles não o poderiam fazer. Mas se você lhes desse uma folha de papel com algo já escrito nela, eles poderiam torcer, manipular e mudar, e esta palavra tem sido recorrente nas conversas que tivemos nas últimas semanas sobre muitos assuntos. Inversão. Conversamos sobre isso especialmente no último Dot Connector. Eles invertem tudo, é por isso que vivemos neste mundo invertido. Eles disseram que estes seres arcônticos, em sua forma primitiva, são simplesmente energia, mas eles poderiam tomar forma. Assim, considerando o que eu escrevi ao longo destes anos, é interessante ver que as duas formas que os arcontes podem tomar, de acordo com os escritos gnósticos, realmente eram e são estas. Lembre-se, esses textos foram escritos por volta do ano 100 depois de Cristo e enterrados por volta do ano 400 depois de Cristo, após a destruição da Biblioteca de Alexandria no Egito. E os textos gnósticos de Nag Hammadi se referem ao fato de que as duas principais formas que os arcontes podem tomar eram reptilianas e o que atualmente chamamos alienígenas cinzentos clássicos. Estas são as duas formas mais descritas por pessoas que afirmam haver sido abduzidas por alienígenas, uma palavra que eu realmente não gosto. E eles os descrevem nestes termos. Para mostrar-lhe a citação exata em termos dos cinzentos, eles diziam que havia entidades reptilianas e também descrevem no texto o que chamamos de os cinzentos, como bebês não formados ou fetos com pele cinzenta e olhos fixos e escuros. E se você olhar a gravura, uma estilização de como as pessoas descrevem os assim chamados alienígenas cinzentos, então, que soberba descrição, todo esse tempo atrás, bebês não formados ou fetos, com pele cinzenta e olhos fixos e escuros. Então você começa a compreender que, enquanto pensamos que este fenômeno dos reptilianos é um fenômeno moderno, de fato, não o é de forma alguma. Os arcontes, dos quais eles são uma expressão em forma, operam em uma faixa de frequência diferente da nossa. É muito próxima, mas não está dentro da faixa que conseguimos decodificar, que os cientistas chamam de luz visível, que é a única e estreita gama de frequências que nós
efetivamente percebemos como o mundo em que vivemos. Então, o que se observa é uma força que, na sua faixa de frequência, tem estado aqui o tempo todo, quando os humanos estavam juntos quebrando pedras, no que chamamos Idade da Pedra, e mesmo antes, eles já existiam do mesmo modo que agora. Eles já tinham conhecimento tecnológico, o que é um aspecto importante para os arcontes. Eles são obcecados por tecnologia. Imagine o transhumanismo. Por falar nisso, e todo o tempo eles têm manipulado a sociedade. Assim, neste caso, os gnósticos já o descreviam no ano 100 depois de Cristo. E, se você for mais além, eles aparecem sob nomes como gnomos, elfos, duendes. No seu país, gente pequena. Sim, gente pequena, porque alguns deles são especialmente os cinzentos muito pequenos. Não todos, mas há um tipo deles que é bem pequeno. Então, o que tem acontecido? Através do que chamamos a história humana. É esta força manipulando a evolução humana. E esse era o objetivo. E agora vivemos no meio deles, no mundo que percebemos hoje em dia. A humanidade foi conduzida a um ponto no qual há o conhecimento tecnológico para escravizar a si mesmo. É o que está acontecendo com toda esta tecnologia. Tecnologia de vigilância, tecnologia transhumanística. Integração de tecnologia com o corpo humano. Mas os humanos não tiveram a expansão espiritual da consciência para compreenderem que é isso que estão fazendo. E você pode imaginar o que foi crucial para que isso fosse bem sucedido. Foi esconder da população a existência dos arcontes. Então, se você observar as religiões e o mundo antigo, como eu disse, você verá a mesma força, descrita do mesmo modo, chamada de diferentes nomes. Então você verá o gênio na crença islâmica, mas não apenas na crença islâmica, no Corão, mas nas crenças pré-islâmicas das quais se origina. A palavra gênio deriva de uma palavra árabe, que significa escondido, que é exatamente com o que estamos lidando. Escondidos porque estão numa realidade paralela, próxima à nossa, mas não o suficiente para que os vejamos, a menos que entrem em nossa faixa de frequência, que é o que ocorre quando as pessoas veem os alienígenas cinzentos reptilianos e outras formas. E as crenças cristãs falam de demônios, entidades demoníacas. E os xamãs da América Central têm nomes para eles como flyers, voadores. Em todo o mundo você encontra nomes diferentes, mas que descrevem a mesma coisa. Esta força malévola que se apossa da forma humana e manipula coletiva e individualmente nossa percepção da realidade. E a possessão é algo que existe desde os tempos mais remotos. E o que ela é? As pessoas falam sobre entidades, como os cristãos falam de demônios possuindo corpos. Eles não possuem o corpo, eles se conectam com os corpos, pois no nível em que eles interagem conosco é através de campos eletromagnéticos. Eles se conectam conosco ao nível do campo eletromagnético que chamamos de aura. E se eles podem se conectar com força suficiente, eles podem se alimentar de percepções, de pensamentos e podem se apoderar da consciência das pessoas, que julgam ser a sua própria. Então eles estão a partir de um campo oculto, controlando a percepção das pessoas e, portanto, o seu comportamento. E como eu disse, a possessão é algo que você encontra em todo o mundo. E é claro que mesmo a Igreja Católica Romana possui pessoas que são exorcistas oficiais para remover entidades demoníacas das pessoas, como elas interpretam. O que eles estão fazendo é removendo a entidade do campo eletromagnético, do campo áurico da pessoa que está projetando o corpo físico, que é um holograma. Então, você conversou nessa semana com um desses exorcistas do Vaticano, que é o padre Vince Lampert. Uma das questões que eu achei fascinante é o que acontece quando você faz um exorcismo. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer e voltaremos em seguida. Vamos verificar a entrevista. Assim que alguém ou eu determina que um exorcismo é necessário, deve-se ter a permissão do bispo local.
E assim que ele concede a permissão, então eu prossigo com o rito e escolho o local. É importante lembrar às pessoas que os exorcismos são realizados em um local sagrado, então eles não são feitos na casa das pessoas, ou, como eu brinco, em uma casa abandonada ou num beco sem saída à meia-noite. Então eles são sempre feitos em um local sagrado. Existe um protocolo bem rigoroso a ser seguido. A pessoa possuída estará lá com um membro da família. Eu estarei lá com os outros padres, indivíduos que eu convidarei para rezar e interceder durante o rito. É utilizado um livro de rituais. Então existem orações e ritos específicos e comandos em nome de Jesus Cristo contra o demônio. Então o exorcismo é baseado em comandos para o demônio. Deixar a possessão do corpo humano. Reconhecer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e, portanto, os demônios não possuem poder sobre elas. Hoje estamos falando sobre o novo livro do David, A Ilusão da Percepção. É um livro formidável, com muitas informações. Estávamos falando sobre os arcontes. Ouvimos o padre Vincent Lampert agora há pouco. E ele descreveu como a Igreja Católica realiza um exorcismo, e é muito semelhante ao que você descreve nos livros. E nesse livro, em termos de invocar uma entidade que influencia o campo de energia, como você descreve. Sim, mas o que confunde as pessoas é que, pelo fato de terem uma religião para protegê-los e para seguirem, eles interpretam as coisas em termos de religião. Então você faz um exorcismo. Com o padre da Igreja Católica Romana, você o realiza em nome de Jesus. É interessante o que o Vincent diz sobre o fato de que as pessoas ao redor rezam. O que é a oração? É um pensamento concentrado em um foco. Pensamento concentrado em estados emocionais. Criam diferentes frequências. Essas entidades arcônticas possuem uma frequência muito baixa. Por causa do grau de evolução que possuem, o seu grau de evolução determina a sua frequência. Se você tem um coração aberto, amoroso, sincero, honesto e reto, seu estado existencial gera uma certa frequência em seu campo energético. Se, como estas entidades arcônticas, você quiser controlar, suprimir, criar sofrimento e se alimentar de emoções humanas de baixa vibração, então você tem que criar as circunstâncias que as geram. Por exemplo, o mundo no qual estamos vivendo. Então você terá frequência vibracional muito baixa. Então, se você tiver este tipo de frequência e se encontrar em um ambiente de muito mais alta frequência, você precisará sair de lá, porque você não pode ficar lá, porque o ambiente é incompatível com você. Então, quando as pessoas estão sentadas ao redor, orando com seu pensamento concentrado, Jesus não é uma pessoa, é uma forma de pensamento. É a forma como as pessoas. Pergunte às pessoas como você simboliza amor. Elas dirão coração, ou sol nascente, ou luz, todos estes símbolos do amor. Cristãos genuínos que realmente tentam viver uma vida cristã como imaginam que deveria ser, eles identificam o amor como sendo Jesus, mas pelo simples fato de dizerem em nome de Jesus, o que eles estão dizendo é em nome de sua concepção do amor, qualquer que seja a sua concepção de amor, se eles estão genuinamente tentando invocá-la. Então eles estão gerando a frequência correspondente. Esta é uma frequência que essas entidades arcônticas, estas energias arcônticas, estas frequências arcônticas não podem suportar. E eu diria isto de outro modo, sem qualquer menção a Jesus, sem qualquer invocação, sem preces. Da forma como eles entendem a prece. Algo aconteceu comigo no Peru em 2012. Uma das coisas a enfatizar sobre esta força arcôntica é que ela é um menino de calças curtas. Você sabe, as pessoas ficam apavoradas com demônios, entidades demoníacas. Eu tenho controle sobre você. Fiquem frios, por favor, quando você as vê. Para os que as veem, parecem assustadoras. Esta é uma das grandes ilusões. Que estas coisas têm poder. Elas têm poder sobre os que acreditam que elas têm, que pensam assim. É uma profecia autorrealizada. O que Vincent disse naquela entrevista foi que quando ele está fazendo o exorcismo, ele ordena para que elas saiam. E elas o farão porque ele tem mais poder do que elas. E se você ordena de modo correto,
com a correta energia, eles têm que sair. O que aconteceu comigo durante uma viagem ao Peru em 2012 foi que terminamos nestes lugares, num certo dia, num horário em que estava quase escuro, como piche. Na hora em que aconteceu já estava escuro como piche, e era um lugar chamado Portal dos Deuses, não muito longe de um lugar chamado Puno, no lago Titicaca. Então o que aconteceu? Eu estava cansado. E eles seguiam na direção do Portal dos Deuses, o resto do grupo seguia. Eu estava cansado e fiquei esperando-os voltarem. Este Portal dos Deuses, por que ele é chamado assim? Porque essas entidades arcônticas, em suas várias formas, reptilianas, cinzentas ou puramente energéticas, elas eram os deuses do mundo antigo, em muitíssimos casos. Eles eram os deuses para os quais faziam sacrifícios. Veja, se você entende que esses deuses se alimentam de energias humanas de baixa vibração, e uma das mais baixas vibrações é o terror e o medo extremo, você compreenderá então que quando pessoas estão sendo sacrificadas, elas são submetidas, obviamente, a rituais concebidos para gerar o máximo de terror. E como os satanistas no mundo de hoje fazem essas coisas? Os deuses se alimentam desta vibração, de extremamente baixa frequência, do terror, medo e de tudo mais associado com o sacrifício. Uma outra coisa, a energia que estas entidades querem mais do que qualquer outra coisa é a energia de crianças antes da puberdade, porque nós vemos a puberdade como uma época de mudanças químicas e hormonais, o que é apenas uma expressão de uma mudança energética acontecendo no campo áurico. Elas querem essa energia antes da ocorrência destas mudanças, e é por isso que ao longo da história se fala do sacrifício de jovens virgens aos deuses. Jovens virgens eram apenas um código para crianças, foi aí que começou a história da pedofilia. Porque há uma claramente crescente concentração de pedófilos entre as chamadas camadas mais altas da sociedade. É porque estas pessoas estão profundamente possuídas por estas entidades, tão profundamente possuídas que durante o ato sexual com crianças, essas entidades possessoras conseguem extrair a força vital, esta energia da pré-puberdade da criança, e se alimentam dela. É por isso que há esta incrível concentração de pedófilos nas chamadas camadas mais altas da sociedade. Esta é a razão. Esta não é uma desculpa, obviamente. Eu sei que você não está tentando justificar. É preciso dizer isso ou alguém vai dizer que você está tentando justificar. Nem um pouco. Passei meus últimos 25 anos expondo-os. Estou apenas destacando por que é assim. Então, o que aconteceu naquela ocasião, no Peru? Eu estava sentado naquela pedra. Nosso guia peruano não estava com o grupo. Ele havia ficado revisando e escrevendo e-mails. Então, repentinamente, eu ouvi aqueles gritos, vindos da direção do Portal dos Deuses, que também é chamado por outros de Portal do Diabo. Interessante, não? Por uns Portal dos Deuses, para outros Portal do Diabo. Exatamente. Explicando rapidamente, é uma peça de pedra vermelha, com vários nichos escavados nela, para os rituais, para os deuses. Conversando com algumas pessoas do local, depois deste incidente, elas me disseram que se você não for preparado a este lugar, você pode enlouquecer. Certo? Esta é a lenda. Ir preparado quer dizer ir em alto estado vibratório. Porque se você não for, você estará aberto à possibilidade de que essas entidades ingressem no seu campo energético e você realmente enlouquecerá. Eu estava sentado naquela pedra e ouvindo aquele som que parecia de gritos. Estava escuro como piche. Eu perguntei ao sujeito que estava escrevendo os e-mails: há animais lá? Que ruído é este? E eu o ouvi novamente e novamente, fiquei curioso e comecei a caminhar na direção do Portal dos Deuses. Em todo caso, isso foi gravado em um DVD, chamado Retorno ao Peru. O exibimos algumas vezes no The People's Voice, no Natal. Um sujeito americano do grupo disse: David, não vá lá, é horrível, a energia é horrível, maligna. Ele disse assim, mencionando o nome da pessoa. Ele teve uma experiência realmente muito ruim. E eu disse, vou lá, e eu fui. O que aconteceu foi que um jovem foi até um destes nichos, na rocha, no Portal dos Deuses.
Assim que eu o vi, eu já vi isso tantas vezes por todo mundo, ele estava se contorcendo. E as pessoas se perguntando o que está vendo, o que fazer, alguma coisa o possuiu, isto era evidente para mim. Pedi às pessoas que o tirassem dali onde estava, de perto da rocha. Ele gesticulava e gritava. O que aconteceu foi que logo fomos rodeados por pessoas. Tudo naquela completa escuridão. Assim mesmo alguém estava filmando, pois pudemos ver isto no vídeo. Pedi às pessoas que lhe projetassem energia do coração. Amor, amor, apenas projetar-lhe amor. Assim que eles começaram a fazer isso, as convulsões cessaram e ele se aquietou, parou de falar. O que se passou então foi que essa entidade que o tomou, que em nosso entendimento é um campo eletromagnético, subitamente teve que parar de causar os maiores transtornos possíveis àquele sujeito para sobreviver. Porque nas novas condições do campo energético dele, ela não pode sobreviver. Então eu entrei no círculo e pus minhas mãos sobre a sua cabeça. Se você observar o campo energético do corpo, você verá o holograma, o corpo físico. Mas nós temos um corpo energético, na verdade vários corpos energéticos. E o que atravessa a todos eles é o que chamam no Oriente de chakras, que são rodas de luz, os vórtices de energia, que penetram os diferentes níveis do ser. Há um no topo da cabeça, este no frontal, que é o que se chama de o terceiro olho ou visão psíquica. Há um aqui que é comunicação, este que é o vórtice principal, o cardíaco. E você vai ao vórtice na barriga, que está relacionado com as emoções. É por isso que as pessoas que ficam muito estressadas e nervosas acabam tendo que ir ao banheiro, pois isso afeta os intestinos e esta região do corpo. Porque este é o ponto onde se reflete o estado emocional. Assim eu digo, eu amo isso ou sinto-me tão apavorado, sinto-me tão mal. É o que fazemos em linguagem corporal. A via por onde estas entidades entram é o topo da cabeça, o vórtice chamado chakra coronário. E é por aí que você as faz sair. Então pus minhas mãos sobre o topo da cabeça do sujeito, o que foi exatamente apenas o meu campo eletromagnético conectando-se com o campo eletromagnético dele, nada a ver com o corpo a corpo. São campos eletromagnéticos, campo áurico com campo áurico, e eu em monossílabos. Você pode assistir ao vídeo. Ouvia-se uns tantos bips em volta de mim. Eu disse à entidade para tomar seu caminho. Assim que eu fiz isto, senti de modo tão tangível, incrivelmente tangível, muito forte, como se fossem agulhas nas minhas mãos. Eu havia me conectado com o campo eletromagnético. E ele foi ficando mais e mais forte e, então, eu o senti passar através de mim, sair pelo topo de minha cabeça. Não literalmente pelo topo de minha cabeça, não fisicamente, através do meu vórtice coronário. As pessoas que estavam lá testemunharam isto. Você pode assistir a isto no vídeo, certamente na versão longa do vídeo. No momento em que isto aconteceu, aquele sujeito voltou a ser ele mesmo, o que ele não aparentava desde que a possessão começou. Se você atentar para o que acabo de dizer e logo para o que Vince disse, ele fala disto em termos cristãos, tirados do seu sistema de crenças. Mas na verdade é a mesma coisa. Você está criando um campo energético que não é compatível com a frequência das entidades. E então você as está mandando sair. E este processo foi descrito em todo o mundo, em diferentes culturas. Agora, se essas entidades se conectarem com você de modo realmente poderoso, então você pode chegar ao extremo do satanismo. Que é o quê? É a interação com essas entidades. De fato, eu conversei com os satanistas por todo o mundo, antigos e satanistas, como eles se descrevem, que descreveram os rituais e a hierarquia do satanismo. E o que eles dizem é: os rituais são concebidos, eu explicarei a razão a seguir. Os rituais são concebidos de tal forma que o satanista se abre conscientemente e propositalmente para deixar essas entidades os possuírem. O quanto mais poderosa for essa entidade, maior será a sua posição na hierarquia satânica. A hierarquia é baseada no poder destes demônios que o estão possuindo. Deste modo, tendo a hierarquia, digamos, a hierarquia arcôntica,
nesse mundo paralelo e através da possessão pelo poder da entidade possessora que dita a posição na hierarquia do satanismo, assim você transfere a hierarquia arcôntica para a forma humana. E, então, alguns dos mais possuídos deles, em outras palavras, aqueles cujos processos mentais e emocionais são completamente ditados por essas entidades. Estes são os que chegaram ao comando do sistema bancário, chegaram ao comando das corporações, que controlam os governos, que possuem os meios de comunicação. Isto é aquela hierarquia transportada para cá. E esta é, você sabe, eu falei sobre o chakra cardíaco. A ideia é que o único modo de você se comportar como eles, bombardear cidades cheias de civis, assassinato em massa em guerras mundiais, assassinato em massa com drogas farmacêuticas, assassinato em massa cumulativa através de sementes geneticamente modificadas, modificando o planeta através de geoengenharia e matando pessoas, é tudo para causar morte. Estas entidades arcônticas se alimentam de morte, fechando o chakra cardíaco que nos dá compaixão, que nos dá integridade, que nos dá o desejo de cuidar. Para elas é essencial fechá-lo, para que estas linhagens possuídas, das quais estou falando, se comportem desta maneira horrível que nós vemos. Encontrei esta citação de um clarividente suíço, chamado Anton Steiger. Ele não fala de seres reptilianos ou qualquer destes assuntos, dos cinzentos ou não. No seu artigo ele conta a história de sua vida, o que lhe aconteceu e o que ele viu. E ele é um clarividente e, portanto, ele vê mais além, no infinito da existência. Não só a luz visível, que a maioria dos seres humanos consegue decodificar e perceber. É isso é que ele disse, Richie. Quando eu vejo gente de negócio ou políticos que são particularmente absorvidos pelo mundo material, por exemplo, eu noto que eles não têm mais quaisquer corpos luminosos, aura. Em outros termos, esses outros níveis de campos de energia, que ele chamou de corpos luminosos, ele não os vê como vê em outras pessoas. Isso faz parte da possessão, o fechamento destes campos, substituídos pelas entidades possessoras. Ele diz, em muitas destas pessoas, o ponto luminoso no chakra cardíaco, que está sempre presente nos humanos, não é mais visível para mim, porque estas entidades, como parte da possessão, o fecham. Uma vez que o chakra cardíaco está fechado, tudo torna-se possível. Abusar de crianças, torturar crianças, causar morte em massa e destruição em guerras, sem qualquer problema, porque você não tem consequências emocionais disso. Isto seria insuportável. Para uma pessoa com o coração aberto, seria insuportável. Imagine-se tentando fazer isso, você não conseguiria, mas eles conseguem porque eles não têm nenhuma consequência emocional, porque o chakra está fechado. Ele continua, em vez de ver o chakra cardíaco, eu vejo algo como uma camada de piche brilhante em volta deles. Este é o campo energético denso, de muito baixa vibração, da entidade possessora. Ao invés disso, eu vejo uma camada de piche brilhante ao seu redor, na qual uma monstruosa entidade em forma de um lagarto pode ser verificada. Quando tais pessoas falam pela televisão, por exemplo, eu vejo uma forma de crocodilo se manifestando, em volta da pessoa, como um espelho côncavo. Eu não vejo a luz do seu chakra laríngeo, nem do chakra frontal. E então, quando você se aprofunda nisso e encara as evidências como um adulto, e não como uma criança retardada. Oh, o David Icke está falando de répteis, que engraçado! Quando você é um adulto e não uma criança, e segue essas evidências e os antecedentes, então você começa a entender como esta rede de linhagens e como esta rede de sociedades secretas podem criar absolutamente esmagadores níveis de maldade, sofrimento e opressão, como eles fazem. É por isso que eu digo, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem, mas as entidades sabem. Nós falamos sobre os arcontes e como algumas pessoas da elite conseguem fazer as coisas horríveis que fazem e não sentem as consequências, não se sentem mal, não se sentem culpadas, e isso é terrível. Bem, eu já mencionei que estas linhagens
que foram especificamente geradas como híbridos, de modo que têm um campo energético híbrido, em parte humano, que é o que vemos quando as decodificamos dentro do espectro da luz visível, e em parte não humano, arcôntico em suas variadas formas. Por terem esta natureza híbrida, há uma compatibilidade energética mais próxima entre uma pessoa que seja membro destas linhagens híbridas e as entidades possessoras. Assim, elas podem possuir essas pessoas muito mais fortemente, ditar seu comportamento e percepções. A falta de emoções, a falta de coração, muito mais fortemente de longe, mais fortemente do que podem com uma população normal. Então, eu já usei esta analogia, mas penso que ela é simples e ilustrativa. Imagine cientistas que não podem manipular um determinado material porque ele é muito perigoso. Então o que eles fazem? Põem o material em um grande tanque e ficam do lado de fora. E eles usam luvas longas fixadas à parede do tanque, de modo a poder trabalhar dentro do tanque. E essas entidades arcônticas têm um problema com nossa faixa de frequências, incompatível com a deles. E também com nossa atmosfera, que é incompatível com a deles. E o que eles estão tentando fazer agora é mudar a nossa atmosfera para que fique compatível para eles. Abordaremos este tema no futuro, Dotcanator Show. Se você considera o tanque como nosso mundo, chamado luz visível, o mundo humano, e considerar o cientista fora do tanque como sendo as entidades arcônticas, as luvas através das quais ele trabalha lá dentro, elas são estas linhagens híbridas, que foram exatamente criadas para serem possuídas para ser o veículo das entidades. Você entenderá a dinâmica básica. Como eu mencionei, esta gente está no controle do sistema bancário, das corporações e dos governos. Não em um único país, mas em muitos deles. Esta é uma citação de um banqueiro suíço, que foi entrevistado anonimamente, por motivos óbvios, em 2001. E esta entrevista foi publicada na revista russa Noviden. Isso é o que ele disse sobre os banqueiros. Estas pessoas são corruptas, com uma mente doentia, tão doentia que elas são cheias de vícios. E seus vícios são mantidos disponíveis às suas ordens. Alguns deles são estupradores de mulheres, pedófilos, e muitos deles são satanistas. E ele disse nas suas palavras: quando você vai a certos bancos, você vê símbolos satanistas, como o do Banco Rothschild, em Zurique. Essas pessoas são controladas através de chantagem, devido às fraquezas que têm. Elas têm que seguir ordens para não serem expostas, destruídas ou até mesmo assassinadas. Na verdade, eles recrutam pessoas que têm predileções, como dissemos, por pedofilia e por essas coisas, porque quando eles têm ou conseguem provas contra a pessoa, ela fará o que eles mandarem, seja na política ou no que mais for. Mas, observando esta faixa de frequência em que estas entidades arcônticas operam, elas são o que as pessoas chamam de inferno. E o que é inferno? Inferno é apenas uma realidade de muito baixa vibração, na qual entidades de baixa vibração agem. É como você sabe, pessoas que são profundamente desagradáveis, profundamente más, fechadas na mesma sala com a porta trancada. E o que determina se você está lá ou em outro lugar é a sua frequência. Se você está numa frequência determinada, você gravita ao redor da sua faixa de frequência com a qual você interage. As pessoas precisam entender que, quando estiverem sendo más e tratando as outras pessoas de forma horrível, isto afetará a sua faixa de frequência. E quando deixarem o corpo, estarão onde estiverem, na companhia de outros de mesma faixa de frequência, ou seja, o que nós chamamos inferno. E esta é uma história que eu acho fascinante, por causa do que ele disse que viveu, envolvendo um neurocirurgião americano chamado Eben Alexander. Em 2008, ele teve meningite causada por colibacillos e, por cerca de uma semana, todo o seu cérebro parou. Ele estava quase morto. A única parte do cérebro que permaneceu ativa foi a parte mais primitiva, que mal o estava mantendo vivo. Curiosamente, quando pessoas têm experiências de quase morte, a ciência oficial, que não sabe nada disso, por experiência em termos de realidade, eles dizem que quando as pessoas têm uma experiência de quase morte,
Certas partes do cérebro se ativam e é isto o que fazem. Se manifestam neste tipo de experiência. Mas essas partes do cérebro dele estavam paralisadas. Então isso não poderia haver ocorrido com ele. E Ibn Alexander foi criado no ambiente da ciência oficial. Seu pai já provinha do mesmo ambiente como ele. E, como neurocirurgião, ele havia tido experiências com pessoas morrendo e sendo reanimadas. E elas lhe contaram histórias de suas experiências de quase morte de outras realidades, tudo o que temos ouvido. E ele disse em seu livro Prova do Céu, ele pensou, basicamente, isto é uma história linda, mas não pode ser verdade, porque a consciência está no cérebro. Não está. O cérebro é um conduto para a consciência, não é a fonte da consciência. Consciência é o que nós somos. O corpo é apenas um veículo para a consciência experimentar esta faixa de frequência que chamamos de luz visível. De algum modo, durante estes 7 dias, seu ego exteriorizou-se e experimentou uma experiência de quase morte de mega proporção. O primeiro lugar que ele descreve, ele chama de a visão do reino das minhocas. Ele disse que repentinamente se encontrou num lugar de visível escuridão e que ele estava submerso em barro, mas podia ver através dele. Ele tinha uma forma de consciência, ele disse, mas sem autoidentidade. Ele estava apenas consciente e não se lembrava de nada. Ele apenas estava lá. No livro ele chamou isso o reino das minhocas, como eu disse. E ele disse que ouviu o som de batidas rítmicas, que era distante, mas forte, algo como a batida do coração, mas mais grave e mais mecânica, como som de metal com o metal, como um gigante ferreiro subterrâneo, martelando uma bigorna distante, martelando tão fortemente que o som vibrava através da terra, da lama ou de onde quer que fosse. Ele disse, eu não era humano enquanto estava neste lugar. Não era nem mesmo um animal. Eu era algo anterior, abaixo disso. Eu era um simples ponto de consciência, em um mar marrom avermelhado atemporal. A seguir ele descreve como foi adquirindo gradualmente maior autoconsciência. Na medida em que foi fazendo isso, começou a achar o lugar muito assustador, como ele o descreve. E ele descreve como criaturas reptilianas em forma de minhoca. Passaram por ele e às vezes roçaram nele, com suas peles macias e espinhosas. Faces emergiam da escuridão e faziam-se feias e ameaçadoras. As marteladas se intensificaram, tornando-se parecidas com um exército de gigantes operários subterrâneos. Ele percebeu um fedor, algo semelhante a fezes, a sangue e a vômito. Um odor biológico, em outras palavras. Mas de morte biológica, não de vida biológica. E este é o domínio das forças arcônticas, que manipulam a realidade humana. Eu sugiro enfaticamente o que tenho dito em minhas conversas e em meus livros todos estes anos. Estas entidades se alimentam de morte, de qualquer coisa que estiver morrendo, em estado de morte ou destruição. Elas se alimentam desta energia. É por isso que tiram energia de sacrifícios humanos. É por isso que rituais satânicos são realizados em criptas, cemitérios e lugares semelhantes. É por isso que eles estão destruindo o planeta. As pessoas perguntam por que elas deveriam destruir o próprio planeta. Elas precisam viver nele igualmente. Elas não podem se manifestar aqui por períodos longos, porque este planeta ainda é um planeta de vida. Elas se alimentam de morte. É por isso que estão matando o planeta. É por isso que estão matando os ecossistemas. É por isso que estão matando e poluindo a atmosfera, para torná-la um lugar de morte compatível com elas. E Ibn Alexander fala de como ele ouviu rugidos que se transformavam em cantos rítmicos, cantos que eram apavorantes e estranhamente familiares. O que eu aprendi com esses satanistas e outras fontes foi que, quando os satanistas fazem seus rituais na nossa realidade, as entidades arcônticas, na realidade delas, que de alguns modos foram descritas por Ibn Alexander, as entidades estão fazendo um ritual similar ao que os satanistas estão fazendo em nosso mundo. E este ritual duplo cria, na prática, um portal energético, pois esses rituais estão gerando o mesmo campo de frequência.
Isso cria uma compatibilidade entre os dois durante o ritual, que permite a essas entidades penetrar em nossa realidade. Isto é o porquê de satanistas de todo o mundo terem me descrito surpreendentes temas comuns, como eles viram entidades se manifestarem, reptilianos e outras entidades, manifestando-se diante de seus olhos em nossa realidade. Então, este é o pano de fundo. E como eu disse na semana passada, ou no último Dotconator Show, é por isso que a resposta para tudo é abrirmos os corações, amarmos uns aos outros, sermos gentis uns com os outros, ter integridade, amar as pessoas que fazem coisas de que não gostamos. Não quer dizer que não façamos coisas para pará-los, mas que o façamos sem ódio, porque este processo de abertura do coração eleva a sua frequência acima de tudo aquilo com que estas entidades podem se conectar, devido à sua baixa frequência vibracional. O que aconteceu se você observar? As pessoas foram empurradas do coração para o intestino. Estas são as emoções de baixa vibração das quais elas se alimentam. E o coração? O coração é algo que gera amor, cuidado, compaixão, empatia. Quantas pessoas tomam decisões a partir deste ponto de vista, em comparação com as pessoas que tomam decisões com base em suas reações emocionais às circunstâncias? O que eu ganho com isso? Como isto me afeta? Então, nós precisamos mudar de uma sociedade das tripas para uma sociedade do coração. Porque se você ler as antigas histórias, uma vez nós fomos uma sociedade do coração. Se você recuar no tempo o suficiente, esta manipulação aquântica nos tornou uma sociedade das tripas. Temos que voltar atrás. Quando o fizermos, essa influência terá cessado e não mais seremos uma fonte de alimento energética para estes que estão nos controlando. Este é o caminho para sair disso. Sabe, as pessoas que estão expondo a conspiração das agências de inteligência, das agências militares e todas as demais. Se você não entende o que nós acabamos de conversar, você pensa então que é o único modo de sair disso é parar tudo através das armas, é lutar contra o inimigo. Quando você luta contra o inimigo, você está alimentando o inimigo. Nós temos que amar. Assim, a fonte de alimento será cortada. O poder será cortado. E nós viveremos em um mundo muito, muito diferente. Se você gosta dos vídeos do David Icke dublado, inscreva-se neste canal. Deixe seu like. A todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Namastê!